Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 7 de História e nós estamos estudando o Iluminismo e o século XVIII, que é chamado Século des Lumières, ou Século das Luzes. Hoje nós vamos estudar o chamado enciclopedismo. Se você quiser nos acompanhar aí pelo livro, está a partir da página 23. O enciclopedismo, também chamado de movimento enciclopedista. Qual que era a ideia desse movimento? Criar um livro com todas as respostas. Ou seja, um livro que reunisse todo o conhecimento humano à luz do iluminismo, tá certo? Então, para difundir as ideias iluministas, então todo o conhecimento humano seria reunido em um único livro, que era chamado e que é chamado até hoje, né? Nós temos ainda hoje as enciclopédias. Quem é mais antigo aí, ou quem conviveu com gente mais antiga, muitas casas antigas tinham lá nas suas prateleiras uma coleção de enciclopédias. Você que é mais novo, que não teve contato com bibliotecas, enciclopédias, nós temos enciclopédias virtuais, como por exemplo a Wikipédia. Mas a Wikipédia, ela se inspirou nessas chamadas enciclopédias, tá certo? Bom, quem que teve a ideia de organizar essa enciclopédia? Dois pensadores. Um era um filósofo chamado Denis Diderot e o outro era um matemático chamado Jean d'Alembert. São franceses, né? Então, como vocês veem, tudo isso acontecia mais era na França, tá certo? Então, entre os anos 1751 e 1772, século XVIII, foram produzidos 35 volumes, ou seja, 35 livros para serem colocados aí numa prateleira, que eram essas enciclopédias. E elas contaram com a contribuição dos três filósofos iluministas. Quais são eles? Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Esses três filósofos eles contribuíram com Denis Diderot e Jean d'Alembert na composição desses 35 volumes da enciclopédia iluminista. Qual era o nome dessa enciclopédia? Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das Artes e dos Ofícios. Razoado aí tem a ver com razão. A gente lembra, né, que o uso da razão era o principal tema do iluminismo, tá certo? Houve perseguição na França, né? As autoridades não gostaram dessa enciclopédia, desse novo jeito de pensar iluminista, e essa enciclopédia ela foi incluída no Index Librorum Prohibitorum. O que é o Index Librorum Prohibitorum, professor? Era uma lista de livros que eram condenados pela Igreja. Então, a Igreja Católica ela tinha forte influência naquela época, não é? E ela proibiu esses livros, né? Eles foram incluídos no índex. Curiosidade, esse índex existe ainda hoje, viu? Ainda hoje a Igreja tem esse índex e tem alguns livros que a Igreja considera inapropriados, ela inclui esse livro no chamado índex, ou seja, nenhum católico deverá ler estes livros que são colocados no índex. E por que esta enciclopédia foi colocada no índex? Porque ela desprezava a religião. A gente lembra lá que esses filósofos iluministas eles não gostavam muito de religião, não, né? Vocês lembram lá das ideias que nós falamos, de Voltaire principalmente, né? Voltaire ele tinha várias críticas à igreja, tá certo? Também era interessante que nessa época aconteciam diversos encontros filosóficos, né? Em que esses filósofos se reuniam para discutir, para debater os temas. Esses encontros eram proibidos, mas aconteciam assim mesmo, né? Se vocês têm aí na página 24 uma pintura, não é, de um desses encontros, tá certo? Bom, então sobre o enciclopedismo é isso. Outro tema forte, ainda neste grande tema do iluminismo, é uma corrente econômica que surgiu do iluminismo.
que é o liberalismo econômico. O liberalismo, ele é uma crítica ao sistema econômico mercantilista. Nós já estudamos o mercantilismo, né? Acredito e espero que vocês lembrem, nós estudamos ano passado sobre o mercantilismo. O mercantilismo era o sistema em que o rei, o governo, ele tinha todo o poder sobre as relações de mercado, sobre as relações comerciais. O liberalismo era contra o mercantilismo. Então era oposição ao mercantilismo. E qual que eram as ideias do liberalismo? Primeiro, o pai do liberalismo é o filósofo escocês Adam Smith. Adam Smith, ele defendia no seu livro chamado A Riqueza das Nações. Quais que eram as ideias do filósofo e economista Adam Smith? Ele falava que a fonte geradora de riqueza era o trabalho e não o acúmulo. Ele dizia que a riqueza das nações se baseava nos bens e serviços que movimentavam a economia e não no acúmulo de metais preciosos como era para o mercantilismo. No mercantilismo, uma nação era considerada rica, quanto mais tesouros o rei tinha guardado, Então, quanto mais ouro, quanto mais metais preciosos o rei tinha no seu tesouro, mais uma nação, um reino era considerado rico. Adam Smith vai dizer que não, uma nação é considerada rica com base nos bens e serviços gerados pela população, pelo povo dessa nação. Adam Smith também falava da função do Estado. Para que serve? Lembrando que Estado aqui é o governo. Então, para que serve o governo? Ele vai dizer que o governo serve para garantir a segurança, a justiça e para construir obras públicas. Somente para isso. Ou seja, o governo ele não deve intervir na economia. O governo ele não deve colocar os seus dedos aí na economia. A economia ela vai se gerir por ela mesma. Por isso é chamado de liberalismo. Ou seja, o governo ele tem que garantir que as pessoas tenham liberdade para produzir e para gerar riquezas. Então o governo não pode intervir, tá certo? E o que vai gerir o mercado? As próprias leis do mercado. O que são as leis do mercado? A principal delas, a lei da oferta e da procura. É a lei da oferta e da procura que garante o progresso econômico de uma nação. Ou seja, deixa eu dar um exemplo banal aqui para vocês. Vamos imaginar que o rei, ele governa tudo. E o rei ele tem um posto de gasolina. Quem é que vai pôr o preço na gasolina? O rei. E todos os seus súditos vão ser obrigados a abastecer naquele posto de gasolina que pertence ao rei. Isso é mercantilismo, tá certo? É o rei que impõe preços aos produtos, que gera imposto, que cobra imposto, que vende, que compra, tá certo? Se não é o rei que vende e que compra, ele que comanda quem é que vai vender e quem é que pode comprar. No liberalismo, não. No liberalismo, qualquer pessoa que tenha condições, ele pode abrir o seu posto de gasolina. Então, no reino não vai ter só um posto de gasolina. Vamos imaginar que nele tenha 2. Quem é que vai decidir o preço da gasolina? Os donos do posto de gasolina. Mas o que vai me garantir que os donos não vão colocar o preço lá em cima? A lei da oferta e da procura. Se o dono do posto de gasolina aumentar muito o preço da gasolina, ele consequentemente vai vender menos gasolina. Então isso vai obrigar o dono do posto de gasolina a baixar o seu preço. E vamos imaginar que lá tenha 2 postos de gasolina. Então o que vai acontecer? A concorrência entre eles vai fazer com que o preço da gasolina se estabeleça num nível mais baixo. Ou seja, as pessoas vão preferir comprar naquele posto de gasolina onde a gasolina é mais barata. Ou seja, o mercado ele se rege por suas próprias leis. O governo ou o Estado, como é dito aqui, não precisa interferir nisso.
Não é o Estado que decide o preço da gasolina. Quem vai decidir o preço da gasolina é a lei da oferta e da procura. Tá certo? Então, esse é o princípio, lei da oferta e da procura, né? Basta a gente entender isso. Eu tenho um produto para te vender, você quer me comprar. Então, vai depender do preço que eu coloco, é o preço que você vai poder pagar. Isso é lei da oferta e da procura e é a base do liberalismo econômico, que ofereceu as bases para o surgimento do capitalismo, que é o sistema econômico no qual nós estamos ainda hoje, que está presente na maioria dos países no mundo. Um outro tema importante, né, para finalizarmos esse capítulo sobre o iluminismo, é o despotismo esclarecido. Primeiro, o que é despotismo? Tem a ver com os governantes. O que é um governante déspota? É aquele que tem poderes absolutos, ou seja, é a base do absolutismo. Alguns reis com poderes absolutos, eles acompanharam essa linha de pensamento dos iluministas. Outros não, outros perseguiram os iluministas, mas teve alguns reis que, né, aceitaram as ideias iluministas. E com base nas ideias iluministas, eles fizeram reformas nos seus países, né, ou nos seus reinos. A esses reis que acolheram as ideias iluministas e fizeram reformas nos seus países, nos seus reinos, eles são chamados de déspotas esclarecidos. Tá certo? Terminando o capítulo, então vocês vão fazer aí as atividades da página 26 e 27 do livro de estudo de vocês. Façam as atividades, tira foto e manda para mim. Até a nossa próxima videoaula.